Boa noite a todos. Opa, tem gente com trabalho novo? Laura, trabalho novo? Ué, cadê a Laura? Cadê a Laura? Boa noite. Estão me escutando? Estão me escutando bem? Boa noite, estamos. Sim. Beleza, então. Vou pedir um favor para vocês colocarem os nomes ali na chamada, para fazer a chamada, o nome completinho ali nas mensagens. Por favor. Está com trabalho novo, Laura? Do quê? Na ótica? Ih, agora ficou rica. Agora vai ricar. Agora vai enricar. Entrou em ótica, vai enricar. Não, ótica é show, hein? Aprenda. Eu falo porque a nossa família, nós temos uma ótica. Ótica é legal, hein? Ótica é legal, Laura. Pega os macetes aí, você vai ver, você vai gostar. A nossa é Teleótica Delivery. O nome da minha ótica. Teleótica Delivery. Nós vamos nas casas das pessoas, empresas. A nossa é só delivery. Então vamos lá, tem alguém faltando ali. Vamos lá. Laura está ali. Marco Antônio. Marco Antônio não colocou o nome ainda na chamada, Marcos? Daiane, já colocou. Silvano. Maria Luísa está ali. Moçada, então, nome ali na chamada para não ficar com falta ali, por favor. Quem não colocou ainda. Vamos lá. Então, hoje a gente vai entrar no módulo. Liguem suas câmeras, por favor. Silvino, que chegou agora, não esquece de colocar o nome lá na chamada, por favor. Coloca o nome ali no, no. Oh, meu Deus, hoje estou com a cabeça no chat. Nome ali no chat. Ah, é verdade. Silvana é a Valentina. Aí o Silvino, desculpa. Silvino. O Silvino é a Valentina, tá certo. E o Silvino, ou melhor, Silvano é a Valentina. Então vamos lá. Quem tiver podendo aí já liguem as câmeras e vamos começar a brincadeira. Então, assim, é, deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu já postei lá agora há pouco o. Deixa eu abrir aqui para poder explicar melhor. Então vamos lá. Então, aqui, ó. Deixa eu compartilhar minha tela. Ui, pernilongo? Miserável, pernilongo. É, então vamos lá. Eu postei aqui a avaliação, tá? Então aqui, ó, atividade, avaliação, pesadelo na cozinha. Tá lá no Google Sala de Aula, tá? Então tá lá no Google Sala de Aula. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui assistir, ó, parte 1. Aí vocês vão vir aqui assistir parte 2, ó, parte 3 e parte 4. E aqui, ó, tá a imagem dos 4 elementos. Lembra? Eu já até expliquei umas 3 vezes já, que é os humanos, materiais, equipamentos, técnicos e financeiro. Beleza? Aí você vai vir aqui, olha lá. Você ainda não conseguiu entrar nesse Google Sala de Aula?
Você não tem esse Google Sala de Aula ainda? Vocês têm um grupo lá, né? De WhatsApp. Então, deixa eu pedir aqui, para o pessoal aqui. Pode compartilhar e já avisar eles, então. Interromper o compartilhamento. Eu já avisar aqui, ó. Everton, por favor, liberar acesso ao Google Sala Aula para a moçada. Quem não tem é o Silvano e a Valentina. E quem não tem também é a Daiane. A Daiane também não tem. Ó, vamos lá. Ó. Acabei de falar agora com o Everton, ele já está dizendo, ó, vou mandar o link novamente no grupo. Beleza? Mais alguma dúvida, mais alguma coisa? Fechou? Então vamos lá. Então, deixa eu voltar a explicação então. Por isso que foi bom eu ter falado com vocês aqui. Então vamos lá. Então vocês vão lá, vai clicar aqui, vai assistir o. É uma hamburgueria, tá? Professor, Oi. quando você postou na atividade, não era esse episódio, não, era outro. Eu já até assisti e enviei para você. Era a Casa do Sírio. Casa do Sírio? Sim, sábado eu assisti e enviei. Casa do Sírio. Então tá bom, então eu troco aqui. Casa do Sírio. Na semana passada eu usei como exemplo o Casa do Sírio. Mas eu troco, não tem importância. Então eu já vou trocar então. Casa do Sírio, é esse? Isso mesmo, eu assisti as 3 partes e te enviei já a atividade também. Então tá bom, então eu vou alterar aqui, ó. Gelo na cozinha. A semana passada eu estava usando eles como exemplo, mas não tem importância, eu já troco aqui. Pesadelo na cozinha, Casa do Sírio. Eu já até enviei a atividade também. Mas beleza, então. Então eu já vou trocar, tá? Já vi ali o Casa do Sírio. Então eu vou trocar esses daqui pelo Casa do Sírio. Então, aí, quais são as perguntas, né, que vai ter que praticamente responder? Essas daqui. Quais os principais desafios, né? O que vai ter que melhorar com relação a esses 4 elementos aqui? Legal? E aqui está para ajudar a direcionar, né? Então, quais os principais desafios que a empresa tem com a parte de recursos humanos, os materiais, a habilidade técnica, que está aqui, e como a gestão financeira afeta a operação da empresa. E as melhorias que tem que fazer, né? Identifica, está aqui, ó, oportunidades, né? Os desafios, oportunidades em cada um dos 4 elementos. Legal? Assim, eu fiz assim para quem já fez, beleza. Para quem não fez, facilita, né, para poder entender melhor. Show? Alguma dúvida? Não tem, né? No passado já tinha. Oi? Pode. Oi, Professor Silvino? Marcelo, tem que colocar alguma foto, tem que mandar alguma coisa assim para dar respondida assim, ou só responder Não, por ficar assim na cabeça assim, só pensar? só responder. Ah, tá. Só responder. Ah, eu quero colocar a foto. Posso colocar? Pode, não tem importância não.
Quer colocar foto, pode colocar, não tem importância. Então, aqui fechou. Aqui fechou. Então, vamos lá. Hoje, a gente vai entrar numa questão de recursos humanos, tá? Pode ser por que eu fechei. Já estava aberto já, por que eu fechei? Ficando bobo já. Então, a gente vai entrar na parte de recursos humanos. Então, vamos pensar assim, até o momento a gente veio com a parte de gestão, desenvolvimento, a parte de empresa, tipos de administração, então a gente veio fechando, né? Aí agora a gente entra na parte recursos humanos, né? Na parte de RH, recursos humanos. Então aqui, né, nos próximos episódios, nós vamos falar de currículo, nós vamos falar de parte de gestão de pessoas, nós vamos falar de algumas leis, então nós vamos falar assim, né, de desenvolvimento, então a parte mais humana da empresa, tá? Então a gente vai entrar mais nessa parte humana. Avaliação de desempenho, essas questões aí, tá? Deixa eu só abrir aqui que eu fechei, estava aberto aqui, fechei de bobeira. Já estava tudo aberto, fechei todas as telas que estavam aqui. Mas é um bocó mesmo. Só um pouquinho, moçada. Peço desculpa que eu quero não ter aberto. Eu tinha aberto todas as telas aqui, eu acabei. Então, vamos lá. Compartilhar a tela cheia, compartilhar. Então, vamos lá. Moçada, eu tenho que pensar o seguinte. Quando a gente fala de
Ô, miserável. Tá. Aqui. Beleza. Então, assim, quando a gente fala de gestão de pessoas, nós estamos pensando com relação à empresa, tá? O que ela vai fazer? Quando a gente fala de gestão de pessoas, nós estamos falando de um conceito de operação, né? Ou como que as pessoas que fazem parte da empresa, lembra que a gente viu lá a parte da empresa? Então tem lá pessoas, equipamentos, conceito. Aceito. Vai ser o trabalho vai ser feito até. Vocês podem entregar ele até, sem ser quarta-feira que vem, na outra, tá? Então o trabalho, se vocês forem olhar lá, é até o dia 27. Pode ser entregues até o dia 27. Beleza? É 27/8. Que trabalho? Aquilo que eu acabei de falar agora, Dani. Aquele que eu acabei de falar agora, que está no Google Class. Aquele que vai assistir o vídeo e vai fazer as perguntas. Beleza? Não, Marcos, você está sossegado. Pode ficar sossegado. Então, vamos lá. Então, quando a gente fala de gestão de pessoas, nós estamos falando do quê? Questão de rotina. Quais são as rotinas que as pessoas desenvolvem dentro da empresa, né? Então, então a gente está falando do quê? Salário, treinamento, cargo, carreira. Então, a questão a segurança no trabalho. Então, toda essa legislação, vamos falar assim, também, que está por trás disso. Quando a gente fala de legislação, nós estamos falando do quê? CLT. O que é CLT? Consolidação das leis trabalhistas. Beleza? Então, consolidação das leis trabalhistas. Então, hoje, existe essa CLT, que ela deriva lá da década de 40, lá, né? Onde tem onde vai estar ali o contrato de trabalho, né? Então, existe essa consolidação de leis, e aí onde o cara vai trabalhar para uma empresa com carteira registrada, né? Então, o cara vai ter uma carteira de trabalho, está aqui. Então, o cara vai ter uma carteira de trabalho. Então, existe essa carteira de trabalho, que é a carteira de trabalho antiga, né? Vamos chamar assim, que é que é um bloquinho, e atualmente tem já nos aplicativos a carteira de trabalho digital. Tanto que para os meus alunos aqui de Curitiba, que eu dou aula pessoal, né? Oi, Marcos, pode falar. Professor, posso fazer uma pergunta sobre essa questão de carteira de trabalho? Não entendi. Posso fazer uma pergunta sobre essa questão de carteira de trabalho? Lógico. Eu tenho 14 anos, né? 13 anos, e com 14 vou começar a trabalhar com menor aprendiz. Daí eu gostaria de saber como que é essa carteira de trabalho para o menor aprendiz, essas coisas. Isso. Hoje eu vou estar explicando algumas coisas nesse sentido, tá? Mas vamos lá. Beleza. Hoje eu vou estar explicando essa questão. Oi, Laura, pode falar. Geralmente eles fazem um contrato, igual na experiência, mas fica registrado lá onde você trabalhou, o que você fez. Acho que para menor aprendiz tem contrato, né, professor? Não é tipo igual quando é assinado mesmo, né? O que me preocupa, tá? É que isso está acontecendo aqui em Curitiba. Isso está me preocupando, modo de dizer, vai. Tem muito. Eu não sei se a palavra seria certa, mas vou utilizar. Tem muita gente, cara de pau, que eles estão usando a questão do menor aprendiz. O menor aprendiz, ele tem que entrar com carteira de trabalho assinada
E daqui a pouco a gente vai ver. Só que tem muita gente que diz assim: eu estou contratando menor aprendiz. Na realidade, ele está contratando um estagiário, porque ele faz um contrato de estágio. Aí eles só fazem um contrato, entendeu? Então, é como se fosse um contrato de estágio. Poxa, aí é sacanagem, porque isso não é legal. Não estou dizendo que é ilegal, tá? Que não é, está fora das normas de trabalho. Não é isso que eu estou dizendo. Mas, porra, o menor aprendiz, ele tem lá, né, a questão de. Bom, eu não vou adiantar, senão eu vou começar a antecipar toda a aula aqui. Né? Mas me dê um tempinho, eu já vou explicar certinho a questão do menor aprendiz, das leis e tal. Mas, assim, a carteira de trabalho, agora a gente vai ter que estar fazendo a carteira de trabalho, essa digital. O que eu aconselho a vocês? A estarem buscando, toda a cidade tem o pessoal, por exemplo, aqui eu moro em Curitiba. Se você quiser, você pode ir direto nas agências do trabalhador. Então, você vai na agência do trabalhador, né, e desenvolve. Eu não sei como fazer. Então, você pode ir direto na agência do trabalhador. Sim, é a agência do trabalhador. Exemplo, aqui da região que eu moro. Agência Trabalhador Piraquara. Se eu fosse fazer aqui na minha cidade, eu ia fazer aqui, né? Nessa secretaria aqui, ó. Eu ia lá, nesse local aqui, ó, Getúlio Vargas 81, na Agência do Trabalhador, e iria fazer a minha carteira de trabalho. Outra coisa que pode fazer, ó, tirar carteira de trabalho online, digital. Então tá aqui, ó. Passo a passo, cadê? Patrocinado não. Gov. Nos outros eu não entro porque, né, no Gov, obter carteira de trabalho. Ter carteira de trabalho digital. Para os meus alunos aqui, você tem que entrar com o .gov.br, né? E. Cadê? Utilizar serviço? Não. Ter carteira de trabalho? Não. Carteira de trabalho digital. Obter carteira de trabalho digital. Faça aqui. Ó. Ter carteira de trabalho. Você vai iniciar, você vai fazer o login aqui, né? Ó, entrar com .gov.br e vai iniciar. Aí, ó. Aqui você, trabalhador, pode, né? Então você vai entrar com o .gov.br e realizar a sua carteira de trabalho, se você for fazer ela no método online, tá? Agora, escreve lá, por favor, aqui, ó, a cidade de vocês, que você tá, Laura, que eu já vejo aqui para você. O professor, a única agência que eu já fui atrás foi uma, só que ela é paga. Tipo, você tem que pagar, acho que R$ 110 Não, daí fica agência do por 3 meses. trabalhador, a agência do trabalhador é gratuita, é da prefeitura. Só que essa daí que eu fui é agência de emprego, né? Não, acho que Não, é. Daí é diferente, né? é diferente. Então, aqui, ó, tirar carteira digital. Qual é a cidade, Daiane? Alta Floresta. Então, vamos aqui, ó, vamos lá. Tirar carteira digital Alta Floresta. Vou colocar aqui Agência do Trabalhador. Agência Trabalhador Alta Floresta. Cine. Floresta, para procurar vagas de emprego relacionadas ao trabalho, você pode buscar informações no Cine. É no Cine, porque aqui, pelo menos aqui, é esse Agência do Trabalhador Cine. Vamos ver aqui.
Ó, Cine Nacional de Empregos, Alta Floresta. Tá aqui, ó. Cine, Sistema Nacional de Empregos do Alta Floresta. Ó, o que eu sugiro? Amanhã, vocês dão uma ligada para esse número aqui, ó. E pergunta para eles se eles fazem lá. Se eles ajudam lá, né? Ó, abre às 7 horas. Endereço é esse aqui, ó. Todo mundo conhece o lugar aqui lá? Aí? O professor, esse daí é de Mato Grosso, tem Alta Floresta do Oeste, que eu acho que a Daiane é. Ah, Alta Floresta, então é diferente. Então deixa eu. Alta Floresta de? Do Oeste. Ah, é, tá aqui, ó, Roraima. Então vamos lá. Sistema Nacional de Emprego Alta Floresta do Oeste, Roraima. Mostrar mais, busca de vagas. Nacional de Emprego, Cine. Prefeitura Municipal de Alta Floresta. Dúvidas, está aqui, ó. Sistema Nacional de Empregos, Alta Floresta. Isso? Mato Grosso. Não, isso aqui é Mato Grosso, filho. Que doideira, cara. Não tem Alta Floresta aí? Alta Floresta, Rondônia. Olha, só parece Mato Grosso. É, vai ter que fazer ela online mesmo. Ou entrar em contato com a prefeitura e perguntar para eles ali, tá? É, de repente vai ter que dar uma perguntada, né, para a prefeitura, dar uma ligada antes e perguntar questão da agência do trabalhador, carteira de trabalho e tal, aí da cidade, porque nos sites aqui eu não estou achando, só do Mato Grosso, que ficou facinho, já mostrou na hora ali. Beleza? Ou fazer de modo online, aquele jeito que eu comentei, né? Que é tirar carteira de trabalho digital, né? Vem aqui no .gov.br. É isso daqui, ó. A cidade é extremamente pequena. Pode ser isso. Então coloquei aqui, ó. Então, trabalho e previdência, vai fazer o login, né? Iniciar. Aí vai fazer o login aqui, ó, com .gov.br, que seria esse daqui, ó. Ah, professor, mas eu não tenho cadastro. Aí vai ter que fazer o cadastro aqui, tá? No .gov.br. Abre uma conta .gov.br. Aí você vai colocar o teu CPF, vai, né? Eu já tenho minha conta, né? Por isso eu não vou entrar aqui. E vai fazer a sua carteira de trabalho. Né? Tem até aqui um videozinho bem curtinho. Não é difícil, tá? Tirar essa carteira digital não é difícil, não. Até a minha eu tive que fazer, porque a minha era tudo de papel ainda, eu tive que fazer a minha. Não faz muito tempo atrás. Então, beleza? Então, carteira de trabalho. Então, é com a carteira. Não, a carteira de trabalho você pode fazer com qualquer idade. Vixe, eu tirei minha carteira de trabalho, eu tinha 11 anos de idade. 11, 12 anos de idade, eu tirei minha carteira de trabalho. Não tem. Qualquer idade pode tirar a carteira de trabalho. Iniciar o trabalho, sim, a partir dos 14 que eles vão deixar. Mas pode fazer qualquer idade, carteira.
Então, né, a carteira de trabalho é um documento obrigatório, tá? É um documento obrigatório para você poder estar registrado, né? Então, é um registro, então você tem que estar ali. E outra, o que é legal dessa carteira de trabalho digital é que ela também tem a questão de empregos. Então, a carteira de trabalho digital, você escolhe, vamos ver se aparece aqui. No aplicativo não aparece tela. Não aparece aqui, mas tem uma tela que você clica, né? E você tem lá a questão do, do, de procurar emprego, né? Então tem lá a questão de trabalho, né? Então você vai lá, clica, e aí você aparece lá umas vagas para você, tem a questão de cursos. Cara, é muito legal, cara. Eu estou gostando desse trabalho, dessa carteira de trabalho digital, é legal. Então, também, né? Então, qualquer exercício, né? Qualquer emprego que você for realizar, inclusive rural, tá? Ou temporário, ou qualquer que seja, qualquer profissional que for realizar um trabalho de forma remunerada, ele deve ser registrado. Mas, professor, tem outros meios também, sim, né? Então, por exemplo, você fez lá, você vai entrar como estagiário. A estagiário não vai registrar a carteira. Ah, eu vou entrar como prestador de serviço. Prestador de serviço também não vai entrar registrado. Tá? Por exemplo, Marcelo, eu sou registrado numa faculdade e numa outra eu sou prestador de serviço. Então, veja, em uma eu tenho carteira registrada e na outra eu tenho uma empresa que presta serviço. Então, em uma eu tenho carteira, na outra não. Beleza? Então, quando a gente fala de trabalho, de emprego, então nós estamos falando que o mais comum deve ou deveria ser, né, essa questão da carteira de trabalho, tá? Então, com relação ao emprego, né? Oi, Daiane, pode falar? Professor, eu ouvi dizer que aumentaram a idade para iniciar o jovem aprendiz para 16 anos. Não sei se é verdade. Olha, não estou sabendo, o que eu estou sabendo é 14. Idade. Tanto que até tem um pessoal meu que com 14 anos começou, agora faz pouco tempo. Idade mínima menor aprendiz. 2025. Então tá aqui, ó, vamos ver. Então, jovem aprendiz é de 14 anos. De menor aprendiz é 14 anos. Aí, idade é isso aí mesmo. Idade mínima 14. CI e eu. Vamos ver. Esse pessoal aqui que eu dou aula. CI, pelo menos o que eu sei, é 14 anos. Que eu saiba. Mas é 14 anos. Idade entre 14 e 24 anos. Tá? 14 anos. Então vamos lá. Aí tem a questão da CLT, né? E a questão do relação de emprego. Vamos lá. Relação de emprego. Aqui que o filho chora e a mãe não vê. Aí nós falamos de carteira. Carteira de trabalho. Aí tem a questão que é importante. Relação emprego. Quando a gente fala de relação emprego, do que a gente está falando?
para eu ser considerado. Alguém pode dizer assim: eu vou trabalhar ali como prestador de serviço. Cuidado com a história do prestador de serviço, tanto para contratação ou, por exemplo, uma diarista, tá? Diarista é aquela senhora, né, ou aquela pessoa que trabalha na casa de alguém fazendo questão de limpeza e tal, beleza? Então, tem que tomar cuidado com isso. Por exemplo, eu sou representante comercial. Eu sou representante comercial. Eu não sou registrado. O que é representante comercial? Um vendedor. Tá? É um vendedor que trabalha para uma empresa sem registro, por contrato. Legal? Então, representante comercial é um vendedor que trabalha para uma empresa por contrato. Mas existe uma coisa e as empresas podem dizer assim: não, ele é meu contra, eu tenho uma relação de contrato, beleza? Com essa pessoa. Ele é minha diarista. Ela não é minha empregada, ela é minha diarista. Então, tá bom. Então, olha o perigo de você não saber contratar uma pessoa direito. Vamos lá. Pessoalidade. O que é Então, vamos lá. Pessoalidade. O que é pessoalidade? Quando a gente fala de pessoalidade, nós estamos falando do quê? Só eu, Marcelo, posso realizar um trabalho. Então, quando você contrata alguém registrado, CLT, bonitinho, a pessoa não pode. Por exemplo, hoje, a Laura disse que ela começou um trabalho novo lá na ótica. Show? Então a Laura entrou na ótica. O Marcelo não pode ir lá trabalhar no lugar dela. A Daiane não pode ir lá trabalhar no lugar dela. A Laura não pode dizer: vamos fazer o seguinte, eu estou ganhando 3 mil por mês. Ô, Daiane, vai trabalhar lá no meu lugar, eu vou te dar 1.500, a gente racha. Você ganha 1.500, eu ganho 1.500, tá bom? E ela racha com a Daiane. Não pode, não pode. Então a gente está falando de pessoalidade. Pessoalidade é só a pessoa contratada pode realizar. Oi, Laura. O professor, escalas por 12 por 36 seria mais ou menos assim? Não seria assim, né? Mas teria ali um rodízio de funcionários, no caso, né? Pode ter. A questão de jornada de trabalho, 24 por 48, 12 por 36, de segunda a sexta, né? 5 por 2, 6 por 1, e assim sucessivamente. Isso é um acordo entre a empresa e sindicatos, tá? Então, pode ver que tem empresa que trabalha de segunda a sexta. Tem empresa que trabalha de segunda a sábado. Ué, mas por que a empresa dele trabalha de segunda a sexta e sábado de manhã? E a minha empresa não trabalha? Sindicato. É um acordo entre sindicato e empresa. Legal? Ou tem que ver o estatuto, tem que ver tudo isso. Então, tem que dar uma olhada, porque, às vezes, essa jornada, a diretriz está pelo sindicato. Eu sei porque eu trabalhava numa empresa que eu trabalhava de segunda a sábado de manhã. E numa outra empresa similar, eu trabalhava de segunda a sexta só. Não trabalhava sábado nem domingo. Por quê? Era o sindicato. O sindicato de uma empresa era um, o sindicato da outra empresa era outro. Show? Então, pessoalidade. Pessoalidade é só aquela criatura pode realizar. Então, ali, só a Laura é que está realizando. Tá? Então, só a Laura realiza o trabalho. A Laura não pode mandar outra pessoa ir lá realizar o trabalho por ela. Beleza? Aí, tem uma outra questão, que é habitualidade. Quando a gente fala de habitualidade, do que a gente está falando? Vou aumentar aqui.
para ficar mais fácil vocês verem. Habitualidade. Quando a gente fala de habitualidade, nós estamos falando do quê? Cara, você vai trabalhar todos os dias. Existe um hábito. 12 por 36. 24 por 48. O que é 24 por 48? O cara trabalha um dia, uma noite e vai folgar 2 dias e 2 noites. Então, 24 por 48. Né? 12 por 36. Trabalha 12 horas direto e folga 36. Né? Então, vai ter hábitos toda segunda, quarta e sexta. Beleza? Então, tem a questão de habitualidade. Show? E tem horário de trabalho. Tem horário de trabalho? Tem. Então é de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Eu posso chegar lá às 9? Eu posso chegar lá às 10? Eu posso sair mais cedo? Não, cara, você tem um contrato de trabalho. Agora, se você... Aí já vai chegar lá. Então, nós estamos falando 2 coisas aqui. Então, nós já falamos de habitualidade, de pessoalidade, só você. É só você. Não tem mais ninguém que pode fazer por você. Só você. E aí, a gente tem uma outra coisa, que é subordinação. Então, tem chefe. Tem um chefe para incomodar. Tem um chefe lá para incomodar. Você tem um chefe? Aí tem um chefe. Aí tem lá o chefe para incomodar. Beleza? Eu coloquei ali brincando, tá? Não é para incomodar, não. Né? Vou fazer bonito aqui. Fazer gestão. Eu sou professor, falaram que eu tenho que escrever bonito. Aí tem lá um chefe para fazer a gestão da direção. Tá? Então, tá lá o chefe para fazer gestão da direção, né? As tarefas. Legal? Então, tá aqui. Subordinação. Então, você está ligado a alguém. Você está ligado a um chefe, gerente, supervisor, líder, qualquer alguém que vai dar ordens. Então, aqui, ó, tem um cara para dar ordens. Show? Então, aqui tem um cara para incomodar. Vai ter um cara para dar ordens. Então, tá aqui, ó. Então, infeliz aqui para te dar ordens. Show? Até aqui, dúvidas? Não? Sem dúvidas? Então, aqui, ó, pessoalidade, só você. Habitualidade, segunda-feira, segunda a sexta, das 8 às 18. Então, tem habitualidade. Subordinação, chefe, você vai ter um cara para te incomodar, para te dar ordens. Aí você tem aqui 4, que é salário. Isso aqui chama-se remuneração. Então, você vai ter uma remuneração. Não tem nem o que explicar, né? Então, aqui você vai ter uma remuneração. E 5 é pessoa física. O que é pessoa física? CPF. Legal? Então, uma pessoa física. CPF. Legal? É nós, pessoa comum. Todo mundo sabe que é pessoa física, né? Pessoa física e jurídica. Todo mundo sabe? Não? Então vamos lá. Pessoa. Professor, o senhor teve quantos empregos até hoje registrado na carteira? Vixe, Maria, você me fez. Agora você me apertou sem me abraçar agora, hein? Honestamente, eu não lembro de cabeça. Mas foi lá, assim, ó. Então, assim, ó, que eu me lembre, cara, acho que uns. Arredonda uns 10 aí, vai. Arredonda aí. Uns 10. Então, Frimeza, Parmalat, Coca-Cola, Big Frango. Dá uns 8. Uns 8, 10. Que me chamaria se fosse passar em vários empregos, agência. Aí que tá. Depende muito, né? Eu tenho 52 anos de idade. Então, eu passei por diversas empresas, ela tem razão, tá? Se você passou numa empresa, ficou lá 3, 4 meses, passou na outra, ficou mais 6 meses, 7 meses, passou na outra, ficou mais 6, 7 meses. Você imagina, eu pego sua carteira de trabalho, olho e falo assim, meu Deus do céu,
essa menina vai ficar só 3, 4 meses aqui. Eu não vou nem contratar. Ou, se eu quiser alguém para passar uns dias lá na minha empresa, para ficar lá 3, 4, 5 meses, eu falo, contrata ela aqui. Eu só quero alguém para ficar 3, 4 meses mesmo, então contrata ela, vai embora. Não, mas registrado não é bom mesmo. Você ficar. É que eu fui trocando de emprego porque eu tenho 30 anos aí, né? Então, eu fiquei 5 anos numa empresa, mais 7 anos na outra, mais 10 anos na outra, então, bastante tempo. No meu emprego novo, que tem muito desvio de função. É um ambiente bem tóxico. Tudo depende muito. O que você acredita com desvio de função, tá? Vamos lá. O que a gente tem que tomar cuidado? Porque, às vezes, exemplo, você trabalha de vendedora numa ótica. O que é o correto fazer? Pelo menos nas óticas, nas empresas que eu passei, é assim, existe exemplo, uma rotatividade. Entrou o Marcelo na ótica, agora a Laura atende. Aí entrou o outro cliente na loja. Aí quem vai atender é a Daiane. Sou consultora de vendas, mas a cada 2 horas eu faço panfletagem. Não, faz parte. Ué, o vendedor, a gente acha que o vendedor só vende, mas o vendedor, quando ele chega numa área de venda, ele repõe mercadoria. Não necessariamente. Por exemplo, aqui em Curitiba, é normal. Eu, quando trabalhava de vendedor, também fazia um monte de coisa. Abastecia área de venda, panfletagem, mas é normal, faz parte. Agora, tudo isso tudo isso está de acordo com a conversa, tá? Então, na hora que for começar a trabalhar, por isso que é legal a pessoa já te dar as tarefas. Quais serão as minhas tarefas? Ó, vai fazer panfletagem, vai fazer a venda, vai fazer Facebook, Instagram, vai fazer postagem, vai vender. Na hora que tiver um dia sim, um dia não, vai ter que varrer a loja, vai ter que fazer limpeza aqui. Faz parte. Né? Então, tudo vai depender do acordo. Bom, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então, pessoalidade, só você. Habitualidade, subordinação, salário e pessoa física CPF. Vamos lá agora. Alguém contratou o Marcelo, tá? Beleza? Alguém foi lá e contratou o Marcelo. Alguém falou assim, Marcelo, você trabalha de vendedor aqui na ótica? De atendente? Mas eu quero CNPJ. Eu quero CNPJ, tá? Então você vai utilizar a sua empresa, tá bom? Tá bom, beleza. Você vai prestar serviço para mim? Vou. Marcelo, eu quero que você faça o marketing, eu quero que você vai panfletar. Cara, você vai prestar serviço para mim, aqui na minha ótica. Eu vou dizer, beleza. Marcelo, nós vamos te pagar R$ 3.000 por mês, tá bom? Tá bom. Beleza? Só que, nós estamos. Aí, eles dizem assim, Marcelo, eu vou contratar a sua empresa. Se eles vão contratar a minha empresa, pode ser quem eu quiser, certo? Então, quem eu quiser. E eles vão me pagar R$ 3.000. Aí eu chamo a Laura e falo, Laura, vai lá trabalhar no meu lugar. Aí eles dizem assim, não, a Laura eu não quero, Marcelo, eu quero só você. Opa, então, teve pessoalidade? Teve. Então tá bom. Aí eu comecei a chegar às 10 horas da manhã. Eu falo, cara, de manhã não vende nada. Nada, 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 nada. Cara, ninguém chega lá na loja. Eu vou chegar lá para as 10 horas da manhã na loja. Aí eu chego 10 horas da manhã, o dono da loja diz assim, ó, a ótica abre às 9. A partir de amanhã eu quero você aqui, das 8 às 18. Aí eu falo, não, é que eu vou embora mais cedo por causa do ônibus. Está muito cheio o ônibus às 6 horas da tarde. Eu vou embora às 5 horas da tarde. Aí eles dizem para mim, não vou deixar você. Opa, então, se eu trabalho, eu entro a hora que eu quiser.
Tá? Então, eu entro a hora que eu quiser, o dia que eu quiser. O que eu tenho que fazer? O trabalho. Combinado. Beleza? Então eu tenho que fazer o trabalho combinado. Se eu vou chegar às 10, às 11, meio-dia, cara, se eu vou fazer as postagens de manhã, de tarde e de noite, cara, não interessa. Agora, eles disseram assim, Marcelo, você vai ter que fazer as postagens. De manhã você vai trabalhar de vendedor. À tarde você vai fazer as postagens e panfletagem. Eu estou dizendo, mas eu não quero. Eu quero fazer a panfletagem de manhã. Lá no ponto de ônibus, que o pessoal está chegando para trabalhar, eu vou fazer a postagem lá. Aí o dono da ótica diz, não, aqui é do jeito que eu quero, não do jeito que você quer. Cara, então teve habitualidade. Teve? Teve. Então aqui já lascou. Teve subordinação? Tem alguém me dando ordens? Teve alguém aqui me dando ordens? O chefe dizendo, cara, eu quero assim, eu quero assado, isso aqui está errado. Ficou mandando em mim? Ficou. Então, alguém ficou me dando ordens? Teve? Teve. Então, já dançou. Salário, remuneração. Eu tenho salário e remuneração? Tenho. Vixe. Aqui, quem está realizando o trabalho? Sou eu ou é a minha empresa? Aqui, quem está realizando o trabalho sou eu, pessoa física, Marcelo. Não é a minha empresa, cara. Então, cara, nem nota mandaram eu tirar, cara. Falaram que ia contratar a minha empresa, cara, nem nota mandaram eu tirar. Então, teve. Teve. Não registraram, não fizeram nada comigo. Então, ó, teve tudo isso aqui? Teve. Então, caracteriza trabalho CLT. Beleza? Então, aqui, caracteriza CLT. Legal? Então, aqui, ó, está caracterizado relação de emprego. Está caracterizado relação de emprego. Veja bem, o que aconteceu aqui em Curitiba uma vez? Um cara, um andante, ele dormia na porta da loja. Ele dormia na porta da loja. Aí o que aconteceu? O pessoal chamava ele de segurança. Então, ele ficava todo dia à noite na porta da loja. Aí, chegava de manhã, o pessoal cuidava dele e ele, cara, ficava ali como segurança dessa loja. Todo dia de noite ele ia lá? Todo dia de noite ele ia lá. Era ele que ia? Ele que ia. Ele não tinha chefe? Não tinha chefe. Ele recebia alguma coisa? Cara, não recebeu nada, coitado. Era ele? Era. Cara, dançou. O pessoal teve que pagar a indenização. Então, cuidado, cuidado, cuidado. Diarista. Ah, todo dia vem uma senhora limpar a minha casa. Ela é diarista. Não, ela é empregada tua. Deveria estar sendo registrada. Legal? Já caracterizou? Ó, relação de emprego. Ah, mas ela é uma diarista. Cara, esquece. Vamos continuar aqui. Aí tem uns caras chamado empregado doméstico. O que é o empregado doméstico? Empregado doméstico é aquele que presta serviço dentro da família, no âmbito residencial, tá? Então, esse é o empregado doméstico, tá? Então, vai ser cozinheiro, governanta, babá, a pessoa que faz faxina, vigia, motorista particular, jardineiro, né, acompanhante de idoso, caseiro, né, aquele cara que toma conta de alguma residência, de alguma casa. Então, cuidado, tá? Eu vi esse negócio aqui de caseiro. Caseiro pega muito isso daqui, ó. O cara contrata o marido e diz assim: senhor, o senhor está contratado como caseiro da minha chácara, vai?
o senhor vai ter que limpar a piscina, o senhor vai ter que limpar a nossa casa, o senhor vai ter que carpir, arrumar a cerca, tudo isso, beleza? Aí o que, que o cara faz? O cara pega e coloca a esposa dele para ajudar. O cara pega e coloca a esposa dele para ajudar. Todo dia a esposa dele vai lá, ajuda a cortar grama, ajuda a limpar a casa. Quando o patrão vem, os patrões vêm, a senhora vai lá, ajuda a fazer comida, ajuda a limpar a casa, ajuda na festa, no evento. Cara, ó, relação de emprego, caixão vela preta. Beleza? Então, o empregado doméstico, ele faz tudo isso daqui, pessoalidade, habitualidade, salário, tal, só que, ao invés de estar numa empresa, ele está no âmbito doméstico, né, no local doméstico. Aí, a gente tem o empregado rural, não temos nem muito o que falar, né? Aí a gente tem aqui o empregado rural, que é aquele está no campo. É o cara que está lá no campo. Né? Então, o cara tem que ter carteira registrada, o cara tem que ter, né, jornada de trabalho estabelecida, o cara tem que ter férias, o cara tem que ter 13º, o cara tem que ter fundo de garantia, o cara tem que ter tudo como todo mundo tem, tá? Não é porque o cara trabalha no campo que o cara não tem nada. Ah, mas o cara só vai trabalhar 3 meses na colheita do milho. Ah, o cara vai trabalhar 3 meses, 4 meses lá na colheita do café. Ou na poda. Cara, não tem o que fazer, cara. Vai ter que registrar o cara nesse período. Não tem choro nem vela, tá? Então, o empregado rural, ele tem que ser registrado. Aí vem o empregado com deficiência. Tá? Aí, esse empregado, né, tem limitações, vamos chamar assim, né, empregado com limitação, né, essa limitação pode ser física, né, pode ser mental, né, então, alguma incapacidade, vamos colocar aqui, né, alguma incapacidade. Essa pessoa tem. Então, essa incapacidade que essa pessoa tenha, né? Então, vai ter que ter algumas limitações. Então, por exemplo, existe uma cota para isso, tá? Então, existe uma cota para isso. Deixa eu ver aqui a cota, eu não lembro de cabeça. Deixa eu ver aqui. Cota. Deficiência. Estabelecer por lei, obriga de empresas a cada. Aqui, ó. Então tá aqui, ó. De 100 a 200 empregados, 2%, você tem que ter 2% de pessoas. Então vamos lá. Se a empresa tem 100 funcionários, pelo menos 2 funcionários tem que ser, né, com uma deficiência. Surdo-mudo, cego, deficiência no andar, né, alguma deficiência intelectual, alguma deficiência vai ter que estar contratando, né? De 200 a 500, 3%, de 500 a 1.000 empregados, 4%, mais de 1.001 empregados, 5%. E, cara, o bicho pega, pelo menos aqui no Paraná, o bicho pega mesmo, tem que cumprir essa lei mesmo, tem que cumprir sem choro nem vela. O pessoal vai para cima mesmo, né? Então, agora, isso daqui é o principal, ó. Tem que adaptar o ambiente de trabalho, tá? Então, veja bem, certa vez eu contratei um rapaz
que ele tinha uma deficiência na perna. Ele tinha problema de mobilidade. Então, e o local onde a gente estava tinha uma escadaria. O que a gente teve que fazer? A área de logística a gente teve que trazer para baixo do prédio, né? Aí tivemos que fazer algumas alterações em banheiro, tudo, colocar rampa e etc. Alterações no banheiro para facilitar a vida dessa pessoa. Então, veja, a gente tem que adaptar o ambiente para receber, tem que deixar mais acessível para, né, para pessoas com dificuldade, né, de locomoção. Beleza até aqui? Dúvidas? Dúvidas? E aí chegou num cara chamado empregado aprendiz. Aí, o que eu vou fazer agora? 10 minutinhos para a gente tomar uma água e já voltamos. Então, agora são 20 horas e 6 minutos. Então, às 20 horas e 16, eu recomeço a aula, beleza? Show? Show? Tá bom? Então, às 20 horas e 16, nós voltemos.
Vamos lá, moçada? Vamos lá? Estão todos de volta aí? Beleza? Beleza? Então vamos lá. Então, menor aprendiz, empregado aprendiz. Então, quando a gente fala de. Até coloquei aqui embaixo aqui para vocês ali no chat essas as leis aqui, ó, tá? Então, não sou eu que estou dizendo, né? É decreto, tá? Tá ali, ó. Decreto 11.479, de 6 de abril de 2023, né? Que tá ali, ó. Altera o decreto, tarará, tarará, tarará. Então tá aqui, ó. Então as leis, se vocês forem lá e procurar lá no tio Google também. Então, assim, quando a gente fala de menor aprendiz, ó, é a pessoa maior de 14 anos e menor de 24. Resumindo, de 14 a 24 anos de idade. Beleza? Então, quando a gente fala, aqui, ó, de 14 a 24 anos. Beleza? Então, de 24 a 14 anos de idade. E aí fica aquela questão que a gente estava falando agora há pouco. Ah, Marcelo, mas tem lugares que é 6 horas, tem lugares que é 4 horas. O menor aprendiz, quantas horas ele vai trabalhar por dia? Se você procurar aqui, você vai achar. Mas o menor aprendiz é de 4 a 6 horas. Isso vai dar 20 horas ou 30 horas semanais. Isso, 6 vezes 5, 30, isso. Né? Então, 20 horas ou 30 horas semanais. O comum, eu estou falando aqui da região. Isso que eu falo agora. Desde que não atrapalhe os estudos, né? É a questão do 4 horas, tá? Então, aqui em Curitiba, costuma ser de 4 horas. Então, de manhã, a pessoa vai para a escola, quando é 1 hora ele entra. 1, 2, 3, 4, 5 horas o cara vai embora. Né? Ou o cara entra de manhã, às 8, 9, 10, 11, meio-dia. Vai embora. E entra 1 hora da tarde. Legal? Então, costuma ser, tá? De 4 a 6 horas. Costuma a ser. Aqui em Curitiba tem muito de 4 horas. Por isso que às vezes eu fico. O de 6 horas, geralmente, é para o pessoal que trabalha à noite, que estuda à noite. Então, geralmente, o cara estuda à noite e aí o pessoal contrata ele como jovem, como menor aprendiz, durante o dia. Aí o cara entra lá, tipo, 9 horas da manhã, faz uma parte de manhã e uma parte à tarde. Então, geralmente, o cara entra às 10, almoça na empresa, né, e já sai, vai direto para a escola depois, né? Então, tem muito disso aqui. Então, o cara entra às 10 e sai às 6 da tarde. E aí almoça na empresa. Tem muito disso aqui também, tá? Que o pessoal, geralmente, a jornada de 6 horas é o pessoal que estuda à noite. Tá? Estuda à noite. Então, geralmente, o pessoal que estuda à noite fica nessa carga horária aqui, tá? Agora, se vocês pegarem aqui a legislação, o que ela vai dizer? Tem que ter aula teórica e prática, tá? Então, às vezes, um dia da semana, ou a cada 15 dias e tal, você tem aula teórica também, tá? Não é só por isso que o pessoal tem um pouco. Tem essa questão da aula teórica também, tá? Então, também tem aula teórica. Então, não é só ir lá, você vai trabalhar 6 horas por dia aqui na minha pizzaria. E você vai ficar aí servindo o balcão, você vai ficar fazendo massa, você vai ficar não sei o quê, você vai fazer não sei o que lá. Você fala, tá aí as aulas teóricas. Onde que eu vou ter? Onde vai ser? Onde serão as aulas teóricas? Então, cuidado. Então, tem muito disso, né? Em Curitiba tem uns pilantras aí que contratam estagiário. Para mim, isso é estagiário, não é? E aí, cadê a questão do. Tem que ter. Poderá autorizar.
Para 24 anos, antecipação, não. Ó, assinará carteira de trabalho no qual anotará. Então, assim, ó, tem que ser com carteira de trabalho e previdência social assinada. Não é estágio. Ó, assinará carteira de trabalho e previdência social. Não é estágio. Vou fazer um contratinho. Vem aqui, ó, vem aqui. Vamos fazer um contratinho. Não, isso não é. Isso é um estágio. Não tem nada a ver com um menor aprendiz, tá? Então, quando alguém, algum dia, se você não tiver interessado na vaga, lógico, né? Denuncie a vaga para o Ministério do Trabalho, denuncia. Fala, ó, os caras lá estão de sacanagem lá, ó. A panificadora, tem muito pessoal aí, panificadora, restaurantes, pizzarias, esse pessoal assim, cara, os caras estão agindo de muita má fé. Estão agindo de muita má fé. Vem aqui trabalhar de menor aprendiz. Aí você vai lá e eles vão falar: você tem que lavar a louça, você tem que enxugar a louça, você tem que guardar a louça, você tem que atender balcão, você tem que repor a comida no delivery, no autosserviço, você tem que depois fazer limpeza das mesas, você tem que atender, trabalhar de garçom. Ué, cara, fritar o ovo, cara, isso não é menor aprendiz. Isso não é menor aprendiz, tá? Isso não é. Denuncie, cara. Denuncie a vaga. Denuncie no Ministério do Trabalho. Denuncie. Isso não é menor aprendiz, não. Legal? E outra, o menor aprendiz, ele não pode ficar em ambiente insalubre. O que é ambiente insalubre? Ambiente em que ele corre riscos, tá? Então, ele não pode correr riscos. Então, por exemplo, numa cozinha, tem fritura. Você vai ter que ficar lá fritando. Você vai ficar num ambiente que é perigoso, né? Que oferece perigo. Não pode. O menor aprendiz não pode ficar numa produção. O menor aprendiz não pode fazer trabalhos externos, tá? O menor aprendiz não pode fazer. Vem aqui um pouquinho. Você vai fazer cobrança para mim, tá? Você vai lá no mercado para nós, tá bom? Você vai ficar fazendo compra aí para nós. Você vai sair lá na rua. Pega a tua bicicleta e vai fazer entrega. Menor aprendiz não pode fazer trabalho externo. Beleza? Isso que eu estou te dizendo. Dentro da legislação. Tudo que eu estou dizendo está aqui, ó. Depois, vocês querem saber mais? Dá uma olhadinha aqui, né? Então, tem tudo isso. Então, menor aprendiz. Mais alguma dúvida? Show? Dúvidas? Não? O pessoal está quieto hoje. Então, beleza. Vamos lá, então. Estou menor aprendiz. É isso daí. Aí, recrutamento e seleção. A gente vai falar depois sobre recrutamento e seleção. Tem uma parte só a gente vai falar só sobre isso daí. Que mais? Horas extras. Horas extras. Horas extras não pode passar de 2 horas. Tá? Então, quando a gente fala de horas extras, né, não pode passar de 2 horas. Eu já vi algumas empresas fazendo assim, viu? Principalmente o supermercado, tá? Nossa, supermercado que mais faz, assim, mercadinho de bairro e tal, o que mais faz é isso. Ou às vezes o lojista, o cara fala assim, viu? Faz o seguinte, vai lá e bate o cartão e volta a trabalhar, que aí depois eu te pago essas horas a mais, tá bom? Então isso, na teoria, não pode, tá? Então, se o cara trabalhar até 6 horas da tarde, ele pode trabalhar até as 8 só. Fica aí até as 10. Na teoria, ele não pode ficar até as 10, tá? Então, se ele sair às 6, ele tem que ficar até as 8. Aí vai do bom senso também do colaborador, né? É só hoje. É só hoje. Nossa, sei lá, quebrou a máquina, quebrou o telhado, deu uma enchente aqui, eu preciso que vocês ajudem a gente a limpar a loja. Não sei, é atípico, né? Nossa, deu um pedido muito grande, eu preciso da ajuda de vocês. Cara, um dia, né?
teoricamente, não teria problema, né? Mas, pela legislação, não pode passar de 2 horas, tá? E, professor, o quanto os caras têm que pagar mais para a gente? Tem que pagar 50% de dias normais, né? E 100% domingos e feriados. Professor, e aquela porcaria, né? Eu não gosto daquele troço. Uma coisa chamado banco de horas. Banco de horas. Professor, e o tal do banco de horas? Alguém aqui já ouviu falar em banco de horas? E aí? Maria Luísa? Já ouvi sim. Já ouviu? Marcos? Já. Cara, olha, banco de horas, cara. O cara que criou esse banco de horas tinha que dar tinha que apanhar. Por que que eu não gosto? Eu, Marcelo, tá? Tem gente que gosta de banco de horas. Eu não gosto. Qual que é o ruim do banco de horas? Vai. Você foi lá e vamos lá. Pensa aqui comigo. Pensa aqui comigo. Você trabalha de segunda a sexta. Show? Ou você trabalha vamos lá, você trabalha de segunda a sexta. Aí o patrão diz para você assim, ó, viu? Vai ter um feriadão bem no meio da semana, quarta-feira. Vem trabalhar. Você fala, tá bom. Trabalho de quarta-feira. Vamos lá, que você ganha R$ 30 por hora. Você ganha R$ 30 por hora. Se você trabalhar nesse dia, você vai ganhar quanto a mais? 30 mais 50%, mais 15, que vai virar R$ 45 a hora. Você fala, poxa, beleza, né, cara? Porra, ganhar 15 a mais por hora? Eu quero. Aí, você foi lá e trabalhou na quarta-feira. Aí você fala assim, Bill, só que é o seguinte, eu quero folgar sexta. Não, sexta-feira. Aí você vai folgar o dia que o patrão quiser, na maioria das vezes. Não o dia que você quer. De repente, tem um feriadão. Você fala, tá bom, eu trabalho aqui na quarta-feira, mas vai ter um feriadão na quinta. Vai ter um feriadão na quinta-feira, e eu quero emendar. Quinta e sexta. Vamos todo mundo emendar quinta e sexta? Ele diz, não, peraí, pô, vai todo mundo emendar, nós temos que ficar aqui. Esse aqui é o problema, você depende da boa vontade dos outros, não a tua, na maioria das vezes. Eu prefiro o dinheiro. Aí, deixa outra coisa que é ingrato. Você foi lá e pediram para você trabalhar no domingo, tá bom? Você foi lá e falaram assim, ó, vamos trabalhar no domingo, fazer hora extra. Você fala, vamos trabalhar no feriado, vamos... Opa, eu menti, né? Eu falei que feriado, eu fiz aqui, ó. Não, feriado não é. Feriado é 100%. Desculpa, eu falei bobagem. Domingos e feriados é 100%. Eu falei bobagem. Então aqui vai para R$ 60. Tá bom? Então R$ 60. Vamos lá. Aí você foi lá e trabalhou num feriado. Você foi lá e trabalhou no feriado. Pensa aqui comigo, gente. Feriado. Você não ia ganhar o dobro? Você não ia ganhar o dobro? Pensa aqui comigo. No feriado, você trabalhou numa quarta-feira, no feriado, e você ia ganhar o dobro. Aí, teoricamente, você não tinha que ter 2 dias de folga, então? Ué, se você ia ganhar o dobro, significa como se você tivesse trabalhado 2 dias, certo? Você foi lá e trabalhou 8 horas. Ué, se você ganharia dobrado, então, teoricamente, é como se você fosse 16 horas. Mas não é assim que a lei funciona, tá? A lei, você trabalhou 8 horas no feriado, foi lá para o banco de horas, você vai folgar outro dia, 8 horas. Certo? Não é porque você trabalhou no domingo que você vai ter 2 dias de folga. Então eu prefiro o dinheiro. Se eu vou trabalhar no domingo ou no feriado, eu vou ganhar dobrado. Eu vou ganhar dobrado. Então eu prefiro trabalhar, eu prefiro dinheiro. Mas isso vai muito do sindicato também, tá? Então, horas extras, o resumo é esse. Que mais? Aí a gente tem uma coisinha, Marcelo, chamado
13º salário. O que é o 13º salário? Alguém aqui sabe o que é 13º salário? Salário extra que ganha no final do ano, se não me engano, de benefício de tempo de folga. É isso aí. 13º salário, em que todos que são CLT, né, que possuem registro, tem que receber. Todo mundo. Então, o trabalhador doméstico, que a gente falou que trabalha nas residências, tem que receber? Tem que receber. O cara que trabalha lá no meio rural, tem que receber? Tem que receber. O cara que trabalha lá, o menor aprendiz, tem que receber? O menor aprendiz tem que receber. Consegue entender por que, que as pessoas ficam enrolando, cara? É isso que me irrita. Você pega lá um jovem aprendiz, o menor aprendiz, e aí você coloca o cara para trabalhar e você não quer pagar o 13º, aí você contrata o cara como estagiário. Porra, é sacanagem, né? Estagiário de quê? Estagiário para lavar louça? Pô, isso não é estagiário. Então, 13º salário, que é um salário a mais no final do ano, tá? Vamos lá. Não é bem um salário a mais no final do ano. Fala-se 13º, que seria um salário a mais. Desde que você tenha trabalhado o ano todo. Agora, e se eu ganho, eu vou brincar aqui, tá? E se eu ganho 3 mil por mês e eu entrei em julho? Eu trabalhei 6 meses. Se você trabalhou 6 meses, trabalhou metade do ano, vai ganhar R$ 1.500. É simples assim, é uma conta boba, tá? Então, 13º salário é um salário a mais no final do ano que você receberia, em que ele tem que ser pago até dia 30 de novembro, a primeira parcela, e a segunda parcela é até dia, eu não lembro agora se é dia 15 ou 20. Deixa eu olhar aqui que eu não lembro de cabeça aqui. Pagamentos da primeira e segunda do 13º. Pago a primeira até dia 30 de novembro e a segunda até 20 de dezembro. Na minha cabeça era 15 de dezembro. Então, ainda bem que eu não falei bobagem. Então, a primeira parcela até dia 30 e a segunda até dia 20. É isso mesmo. Beleza? Que mais? Até dia 20. Aqui é até 20 de dezembro. E aí a gente tem uma outra coisa que é a chamada extinção do contrato de trabalho. O que é a extinção do contrato de trabalho? Tchau, fui. Extinção do contrato de trabalho. O que quer dizer isso aqui? Final. Acabou. Final do namoro. Acabou o amor. Acabou. Final. Final do contrato. Acabou. Tchau. Um abraço. Não quero mais você. Ou, né? Assim vai falar para o trabalhador para a empresa ou a empresa para o trabalhador. Beleza? Acabou o relacionamento. Final do relacionamento. Né? Final do relacionamento. Acabou o nosso relacionamento aqui. Estamos, né, nos separando. Aqui vai ter uma separação. Final. Tem uma separação aqui. Beleza? Então, vamos lá. Existem algumas regras aí, tá? Quando a gente fala de extinção do contrato de trabalho. Tem uma situação que o empregado pede. Tá? Então, o empregado pede. O empregado diz assim, cara, estou indo embora. Não quero mais ficar aqui. Show? O empregado vai embora. Ah, o empregado vai receber a multa de rescisão e tal? Não. Né? Quando o cara pede, ele vai receber.
lógico, o 13º dele, ele vai receber lá o que ele tiver de direito sobre férias, 13º, os dias trabalhados, e um beijo e um abraço. Cara, vai embora. Beleza? Então aqui, quem pediu foi o empregado. Qual o outro jeito? Né? Sem justa causa. Aqui a empresa pede. Né? Então aqui a empresa pede a empresa não pede, né? Vamos lá, a empresa que faz a solicitação. Ó, obrigado, agradeço, né? Você trabalhou até esse momento com a gente, muito obrigado, e um beijo e um abraço. Tá? Sem justa causa. O que é sem justa causa? O empregado não aprontou nada grave. Simplesmente foi por algum motivo que eles não querem mais e tal. Hoje eu vi uma notícia no rádio que dizia o seguinte: 50% das pessoas são dispensadas por. Quem realizou essa pesquisa foi a PUC. São dispensadas por comportamento. Então, 50% das pessoas são dispensadas por comportamento. Ó, 50% por comportamento. Aí, os outros 25% são dispensados, sabe por quê? Modernização. Modernização. Então, a gente colocou inteligência artificial, a gente colocou máquinas novas, a gente colocou, sei lá, alguma coisa, né? Então, veja bem, 25% das pessoas que estão perdendo o emprego atualmente já são por modernização, moçada. Já são por modernização. Marcelo, e os outros 25%? Os outros 25% são por redução de custos. Problema financeiro. Tá? Então, veja uma pesquisa da PUC. Da faculdade PUC. Então, veja que grande parte das vezes que as pessoas são mandadas embora, são dispensadas das empresas, é comportamento, moçada. Não é porque o cara, ele não está sabendo fazer, ele está tendo alguma dificuldade. Cara, é comportamento, comportamento. 25%, sim, talvez ele não saiba fazer, ou modernizou e a pessoa não está conseguindo acompanhar, e 25% é redução de custo. Então veja por que as pessoas estão sendo mandadas embora, estão sendo dispensadas. Qual outra forma de dispensa? Aqui é por justa causa, que a empresa pede. O que é por justa causa? Alguém sabe o que é quando alguém é mandado embora por justa causa? Se eu não me engano, é quando a pessoa tem algum problema, processo, essas coisas dentro da empresa. É isso aí. Então a pessoa apronta alguma coisa, vai. Eu já mandei um colaborador embora por justa causa, por esse motivo aqui, ó. Pessoalidade, habitualidade. Eu já mandei ele embora por causa disso. Por quê? Eu contratei ele de vendedor, registrado, eu dava o carro da empresa para ele. É isso aí. Eu dava o carro da empresa para ele, eu fazia tudo bonitinho, e o que ele fez? Ele contratou um outro cara, não lembro se era sobrinho dele, alguma coisa assim. E o cara é que usava o cara que trabalhava para a empresa. Então, eu dei o carro para ele, dei tudo para ele, tinha horário de trabalho, tinha tudo, e o cara estava no bar, bebendo. Então, ele estava no bar bebendo e os outros trabalhando para ele. Aí eu tive que dar um justa causa nele. Porque ele entregou um material da empresa para a mão de uma outra pessoa. Ele entregou celular, entregou carro, entregou um monte de coisa, né? E eu tive que mandar ele embora, justa causa, né? Imagina se o sobrinho dele, sei lá quem lá, atropela alguém.
Ah, não. Teve outro que eu mandei embora justa causa, porque também roubou. Eu peguei a pessoa roubando, ela enfiava carne, né, trabalhando no frigorífico, a pessoa colocava carne dentro da jaqueta. Aí ela levava lá no carro e colocava lá no carro. Então veja como que tem, já é isso daí. Beleza? Então, justa causa. Aí eu peguei as filmagens, levei, chamei a polícia, todas aquelas coisas e dei justa causa nele. E teve uns que eu mostrei a imagem e falei, aí, você quer que eu te mando por justa causa e você passa vergonha, ou você pede para ser mandado embora? Aí o cara falou, não, não deixa que eu pedir para ser mandado embora, porque senão eu vou passar vergonha com a minha família. Então, a pessoa pediu a conta e foi embora. Aí, e por falecimento. Quer dizer, o cara faleceu por falecimento. O que a gente disse aqui? Que o cara morreu. Pode a esposa dele trabalhar no lugar dele? Não. Pode ir. Só que vai ter que fazer um novo contrato. Vai ter que fazer a dispensa, né? Pagar tudo que tem que pagar, 13º, férias, tal. Vai ter que pagar tudo para o falecido, né? Para o responsável, né? Então vai ser a esposa, né? O responsável lá do falecido, né? E, ó, pessoa física, CPF. E a vida continua, tá? Então, por falecimento. Uma outra coisa que isso ninguém fala é o cadê? Justa causa pelo trabalhador. Exceção do contrato de trabalho. Opa. Empregado. Cadê? Por justa causa. Por justa. Oh, miserável. Aqui. Por justa causa, o empregado pede. Como é que funciona isso? Uma vez eu já tive que aplicar isso em cima de uma empresa, tá? E o que é se aplicar? Por exemplo, eu trabalhava numa empresa e aí a empresa começou a entrar, antes dela entrar em recuperação judicial, né? Isso foi antes. Aí a empresa começou a atrasar salário, a empresa começou a fazer ameaças, a empresa começou a deixar o ambiente insalubre, né? Sem condições de trabalho, e começou a te criar alguns problemas, vai. Eu fui ameaçado por pessoas que não estavam recebendo, então, por exemplo, o pessoal lá que tinha caminhão, eles não recebiam e vieram, teve um pessoal que saiu correndo, eu tive que pular a janela para não apanhar. E aí eu fui lá abrir uma ocorrência contra a empresa, porque eu estava num ambiente insalubre, e as pessoas queriam me bater porque eu não queria pagar. Mas na realidade não é eu não queria pagar, era o financeiro que não queria pagar, mas eu era o gerente, eles queriam bater em mim, porque como se eu não quisesse pagar eles. Então veja, né? Aí o que eu fiz? Eu fiz uma carta e pedi rescisão de contrato por justa causa para a empresa. Tá? Então é isso daqui. Ó. Deixa eu abrir aqui. Ó. Então seria isso daqui. Ó. Rescisão de contrato por justa causa do empregador. Então, esse aqui, ó. Então você vai receber tudo. Tudo. Esse aqui, ó. Pedido de demissão por justa causa. Ocorre quando, ao descumprir deveres legais ou contratuais, o empregador torna a continuidade do emprego insustentável. Mas tem diversas coisas, né, para que contenha essa violação, tá? Não é bem assim, tá? Não é assim, eu vou lá porque o meu chefe me xingou, meu chefe me chamou de bocó. Eu vou dar justa causa na empresa. Não é bem assim, tá? Então, tem diversas outras coisas, né? Mas para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, rescisão de contrato por justa causa do empregador, tá? Então, o funcionário aplica um justa causa na empresa, né? Tem que fazer uma carta, tal,
né? Então, você tem que ter solicitado algumas vezes para a empresa, olha, meu salário atrasou esse mês, gostaria que não ocorresse mais. Não é porque atrasou um dia, você vai lá e dá um justa causa na empresa. Olha, eu tive problema com segurança na empresa, estou sendo ameaçado, e você vai lá, faz uma ocorrência, sabe? Então são diversas coisas, não é? Então você vai aplicando advertência na empresa, entendeu? Olha, estou advertindo a empresa porque ocorreu tal coisa, né? Então você vai, meu 13º não caiu na conta, eu não estou recebendo, né? Eu estou sem equipamento para trabalhar, eu não tenho jaqueta para entrar em câmera fria, e isso está me colocando a minha saúde em risco, então eu não tenho como trabalhar, entendeu? Então você vai é, fazendo diversos documentos e comunicando à empresa, beleza? Conseguiram entender? Show? Beleza? Legal. Alguém imaginou que poderia acontecer isso? Uma rescisão de contrato por justa causa pelo empregado? Vocês imaginavam que isso podia acontecer? Não? Eu já tinha visto isso uma pessoa falando sobre isso no TikTok. Cara, legal. Esse Marcos é um cara bom. Eu gosto do Marcos. Marcos tá sempre ligado. O que pode acontecer mesmo, não entendi, Laura. Tá. Então vamos lá. É o justa causa, rescisão de contrato por justa causa pelo empregado ao empregador. Então, o empregado pode aplicar um justa causa no empregador, desde que o empregador não esteja cumprindo tudo aquilo que foi. Você já sabia disso? Beleza. Né? Então, o cara não está. Igual isso aqui, vou usar essas palavras aqui. O emprego está insustentável. Então, está tendo muita violação do seu contrato. Então, não está sendo pago. Não necessariamente antes de trabalho. Não necessariamente antes de trabalho, porque você pode trabalhar. Oi, Laura? Ela pegou e Laura? Ô, professor, mas assim, tipo, dependendo do. Por exemplo, na agência de emprego que eu fui, o que aconteceu? A menina falou que eu trabalhei por um tempo de experiência em algum lugar, só que não teve contrato, não teve nada. E eu falei, ué, mas tá errado, né? Tem que Daí ela ter falou que contrato. era melhor. Não tinha contrato, não tinha nada. Daí ela chegou e falou o quê? Não compensa, porque daí você ficaria queimada e daí demora. Daí realmente eu pensei, talvez não compense entrar com uma rescisão sobre isso, né? Não. Essa é outra coisa. Aí não é rescisão. Se você já trabalhou e saiu, rescisão é quando você está trabalhando. Você está trabalhando num local e está tendo diversas coisas erradas, vai? Então você não está recebendo salário em dia, você, sei lá, não tá, você trabalha numa câmara fria, não tem jaqueta para trabalhar, não está tendo uniforme, você tá sendo perigoso, sei lá, está tendo riscos e diversas coisas, né? Então aí você pode aplicar. E aí sim, agora, caso contrário, não adianta, né? E tudo tem que ser avisado antes, né? Não é assim, oi, hoje eu vim avisar vocês que eu estou dando a conta para vocês, aí o cara vai olhar para você e fala, mas não estou sabendo nada disso, ninguém me falou nada. Então, que mais? Que mais? E aí tem a questão do seguro-desemprego. Aí tem a questão do seguro. Tem a questão do seguro-desemprego, né? O que é o seguro-desemprego? Você precisa trabalhar pelo menos, aqui, carteira
assinada. Consegue entender por que uma carteira assinada é importante? Principalmente para quem está começando uma carreira, né? Você tem uma segurança, né? Você tem uma segurança de receber, você tem benefícios, né? Então, para quem está começando, o ideal é carteira assinada. Ou você vai ser um empreendedor. Aí você não vai ganhar milão por mês. Se você for um empreendedor, é para você ganhar 2, 3, 5, 10, 20. É para você ganhar muito mais. Certo? Então, quando a gente fala de carteira, quando a gente fala de seguro-desemprego, você tem que ter carteira assinada, no mínimo, para você receber a primeira parcela, 18 meses. Beleza? 18 meses, resumindo, 1 ano e meio. Não era 6 meses? Não. A primeira solicitação, a primeira solicitação, a primeira solicitação são 18 meses. E aí a segunda solicitação é de 12 meses. E 6 meses para terceira solicitação. Beleza? Então, 6 meses é a partir da terceira solicitação. Terceira solicitação. Legal? Então, seguro-desemprego, carteira assinada, a primeira solicitação é 18 meses, a segunda com 12 meses, se eu não me engano, e a terceira com 6 meses. Vamos conferir? Vamos lá. Vamos conferir, Marcelo? Vamos. Vamos lá, vamos conferir aqui. Ó, vamos tirar a dúvida. Tempo de carteira assinada para receber seguro-desemprego. Ó, primeira solicitação, trabalho no mínimo 12 meses, nos últimos 18 meses. Ó, primeira solicitação, de 12 a 23 meses. 24 meses ou mais. Segunda solicitação, de 9 a 11 meses. Ó, quem tem 6 meses tem direito de seguro-desemprego? Pode ter direito de seguro-desemprego, desde que seja a terceira vez que o empregado esteja solicitando o benefício. Então, o cara já tem que ter trabalhado um longo período. Ó, de 12 meses a 23 meses, 4 parcelas. Se você trabalhou de 24 meses ou mais, 5 parcelas. Aí tem para você receber a segunda solicitação, 9 meses. Depois que você fez a solicitação anterior. Aí, ó, na terceira, 6 meses a 11 meses. Aí você tem direito a 3 parcelas. Legal? Dúvidas? Dúvida? Dúvida, Laura? Não? Show? E que mais? A gente falou de seguro-desemprego. E é isso aí. Fechou. Fechou. E aí, na aula que vem, a gente vai falar a questão de contratação, currículo e outras coisas assim. Moçada, até aqui. Dúvidas? Dúvidas? Laura, Daiane, Marcos? Não? Beleza? Então eu vou encerrar um pouquinho mais cedo. Não adianta entrar com conteúdo novo agora, em 5 minutos aí não dá para a gente desenvolver. Beleza, moçada? Show? Obrigado e até a próxima semana.